Bom, nós estamos aqui hoje com o professor Jurani Oliveira, né, para um bate-papo sobre a sua vida, né, a sua trajetória. Professor, quem é Jurani? Jurani é um cearense de uma cidade chamada Vaza Alegre, que chegou a Campina Grande há quase 20 anos, que veio para cá como todos os jovens estudantes vêm. Eu vim estudar aqui, fazer minha graduação. Sou uma pessoa que vem de uma origem muito simples, meus pais são da roça, meu pai é agricultor, minha mãe é professora, e eu cresci nesse universo rural, e saí de lá com 21 anos, atrás disso que a gente chama de sonhos, de conquista, de objetivos na vida. E, de uma maneira geral, é um menino meio sonhador, né, que deixou de lado muitas das suas histórias, muitas dos seus familiares e encarou a vida pela forma. Como foi ingressar na instituição de ensino superior, se formar, depois se especializar na área? Bom, só o processo de entrada, dessa minha entrada na universidade já é uma história muito longa, porque, como eu te disse, eu morava numa comunidade rural no interior do Ceará e a gente não tinha muito contato com essa vida urbana, especialmente na cidade grande. E eu era professor do ensino da educação de jovens e adultos lá na cidade, lá no sítio. E a gente foi para um treinamento na cidade, e nesse treinamento, eu participando lá com 20 professores, a professora pediu que escrevêssemos, a professora que estava fazendo esse trabalho lá com a gente, pediu que a gente escrevesse um texto, uma crônica, qualquer coisa, sobre os 500 anos do Brasil, porque nós estávamos exatamente ali nos anos 2000. E aí todo mundo escreveu e eu escrevi, e aí quando ela leu os textos, ela identificou o meu e perguntou quem é Jurani Oliveira Clementino. E eu fiquei um pouco temeroso, não sabia o que ela ia falar, e eu disse que eu me identifiquei, sou eu. E aí ela falou, você já fez faculdade? Eu disse, não. E aí ela disse, você vai fazer pra quê? Aí eu disse, olha, eu queria fazer jornalismo, porque eu sempre tive, não sei porquê, essa vontade de fazer jornalismo. E quando foi, aí eu disse assim, não, mas eu não vou fazer, porque aqui próximo só tem direito e eu vou fazer direito ali no Crato, que é a cidade de 80 quilômetros da minha. Aí ela disse, não, você vai fazer jornalismo em Campina Grande. E ela fez a minha inscrição. E eu vim fazer a prova, e eu passei, e eu vim morar na casa dela, e aí foi toda uma descoberta, porque Vaza Alegre é uma cidade que hoje tem 30 mil habitantes, né? E eu morava exatamente na zona rural dessa cidade. E aí eu me descubro de repente em Campina Grande, que era uma cidade que eu não conhecia, que era uma cidade que eu não sabia onde ficava. Tem alguma inspiração para o Jurani enquanto escritor? Hoje eu escrevo sobre coisas que eu, de certa forma, vivi ou senti, mas assim, a minha narrativa, a minha escrita, ela contém elementos dos autores regionalistas. Eu me lembro muito da Raquel de Queiroz, eu me lembro muito do Graciliano Ramos, do Érico Veríssimo. Esses autores, aqui da Paraíba a gente tem Zé Lins do Rego, né, que trata essa questão mais regional. Então esses autores me inspiram na minha maneira de construir um texto, né? E de certa forma de enxergar algumas coisas que eu vivi há 20 anos atrás, há 18, 15 anos atrás, e hoje eu consigo enxergar essas histórias e colocar nela alguns elementos literários que de certa forma dão uma cor, dão um sentido melhor. Quais os maiores desafios de ser escritor e também de ser jornalista? Eu acho que o jornalismo oferece muitos elementos para isso. Eu acho que a formação do jornalista, embora esteja se transformando numa coisa muito técnica nos últimos tempos, mas assim, a gente contém muitos elementos de indicação de leituras, de pessoas que produziram material interessante. Todos os grandes literatos, de certa forma, dialogam com o jornalismo, muitos deles também foram ou são jornalistas. E aí eu acho que é uma formação que oferece uma contribuição importantíssima para quem gostaria de escrever. Estilo, estética, maneira de contar histórias, eu acho que a coisa da objetividade, eu acho que eu procuro muito colocar nos meus textos esses elementos
né, o olhar jornalístico com a escrita literária, passear por esses dois universos de maneira a ser compreendido e de que fazer com que o leitor acompanhe um pouco o meu itinerário, né, que me oriente também e que seja orientado pelo meu olhar a respeito do evento, dos fatos, dos acontecimentos. Qual foi o primeiro livro desses e como você começou a produzir crônica e decidiu produzir uma obra? Então, o meu primeiro livro, ele saiu em 2013, não é um livro de crônicas, é esse livro biográfico que eu faço exatamente no estilo da grande reportagem, né? É um livro sobre um compositor de Luiz Gonzaga chamado Zé Clementino, que é um compositor que durante muito tempo foi pouco citado na obra de Gonzaga, mas que tem uma relevância muito grande no trabalho dele. A questão da crônica, para mim, que é o meu segundo trabalho, né, que é esse Forró do Sítio, que é o meu primeiro livro de crônica, que saiu em 2018, eu sempre escrevi desde muito tempo e sempre procurei divulgar esses meus trabalhos. Eu lembro que no final dos anos 90 eu já escrevia para a emissora de rádio da minha cidade e tinha a cara de pau de mandar o material para o locutor ler. Quando foi no final de 2017, apareceu um concurso nacional de crônicas e aí eu vou experimentar isso para ver se eu sei, se eu estou sabendo mesmo, se o que eu escrevo faz algum sentido. E mandei escrevi uma crônica para esse concurso, né? Que foi a crônica que me levou a Nova York, porque o prêmio, né, a melhor crônica iria, o autor da melhor crônica teria direito a uma passagem para Nova York. Então, quando saiu o resultado, que inclusive está aqui nesse livro, quando saiu o resultado desse concurso, aí eu fiquei animado, eu fiquei pensando assim, caramba, eu acho que eu sei escrever e valeria a pena lançar um livro. Foi quando eu tomei coragem de lançar esse Forró no Sítio, que foi meu segundo livro de crônica. Bom, eu não parei mais de escrever, né? Desde então, toda semana eu estou com uma crônica nova. E aí quando foi esse ano, agora em julho, esse é o meu novo livro chamado Memórias Sertanejas, que aqui tem 80 e poucas crônicas. E é uma coisa que, assim, a crônica, tanto o intelectual quanto a pessoa comum, todo mundo lê e todo mundo entende, porque é um texto simples, fácil, gostoso de ler e gostoso também de escrever. Dentro do jornalismo, assim, qual uma experiência, um fato marcante para você? Olha, são muitos, né? Eu sempre vejo algumas experiências que para mim não foram tão legais do ponto de vista da consequência, que a gente tem uma responsabilidade muito grande com a informação, com aquilo que a gente divulga. E eu recordo de um caso, uma época que a gente deu muito destaque e que terminou, eu atribuo em certa medida o desfecho desse caso a uma cobertura muito mais acirrada em cima daquilo, que as pessoas foram criando um certo ódio por cara que ele estava sendo acusado de matar, abusar uma criança, uma jovem, era um acusado assim. Mas a mídia caiu muito em cima e aquilo me traumatizou de certa forma, porque eu fiquei pensando assim, caramba, a nossa responsabilidade é muito grande, porque ele era acusado, mas ele não era culpado ainda. E quando esse cara foi preso, em virtude de toda a repercussão que o caso teve, ele foi assassinado dentro do presídio e as pessoas do lado de fora comemoraram aquilo como se fosse o final de uma Copa do Mundo, soltando fogos, gritando, fazendo aquele auê. E aí eu fiquei pensando, caramba, a gente precisa ter cuidado, então me marcou muito. Mas eu tive muitas experiências muito bacanas de conhecer pessoas que eu nunca imaginei que fosse conhecer. Quais são as disciplinas que você leciona atualmente? Bom, atualmente eu estou com disciplinas que não tem muito a ver comigo, né? Eu estou com publicidade e propaganda, eu dou aula no curso de publicidade e propaganda há 8 anos, 7 anos, mas eu nunca dei aula da disciplina teórica a respeito da publicidade e propaganda. Eu dou aula de história da comunicação, de sociologia da comunicação, de teoria da comunicação, mas eu nunca entrei no universo da publicidade. Vim para cá, para a UEPB, estou dando aula de publicidade e propaganda. Estou dando aula de jornalismo digital, nunca foi a minha praia. Eu estou lendo horrores para ver se dou conta disso, buscando experiências, etc. Está sendo bom porque é desafiante, né? É uma coisa bem desafiadora.
mas ao mesmo tempo eu estou conhecendo, eu estou aprendendo, eu estou lendo, eu estou vendo autores, estou conhecendo esses conceitos. Então, publicidade e propaganda, jornalismo digital, comunicação e desenvolvimento regional, são essas 3 disciplinas que no momento eu estou com elas em várias turmas. E dentre essas áreas, essas disciplinas que você ministra, qual que você mais gosta? Dizer assim, essa daqui eu vou porque é minha área. Olha, é muito relativo, porque eu achei que eu não ia gostar de jeito nenhum de publicidade e propaganda, e particularmente eu estou adorando com os meninos. Porque eu acho que também é muito a empatia que existe com a turma e esse apoio também da turma na execução da disciplina. Eu já gostei muito de dar disciplina de telejornalismo, me realizava, porque, como eu te disse, era como se fosse a terapia. Eu me estressava na redação, trabalhando, botando o jornal no ar, conversando com os repórteres, apresentadores. Mas eu chegava na sala de aula e os olhos dos alunos brilhavam porque eles queriam entender aquele processo, que eles queriam conhecer, então era muito bom nesse sentido. Então eu gosto muito de sociologia, talvez porque eu tenha feito mestrado, doutorado também nessa área, então... Mas eu queria voltar a ministrar telejornalismo. Eu acho que é uma disciplina que eu gosto e que eu acho que eu sei também, assim, tenho uma certa facilidade em falar sobre esses temas, porque eu passei 6 anos da minha vida fazendo isso. Como você concilia essas suas áreas, entre escritor, ser jornalista e também a vida social, né, que nós sabemos que é Então, eu acho que a minha vida social e a escrita, ela é vivida muito juntas, assim, né? A parte literária, o cronista. A vida de professor, ela exige da gente um pouco mais de dedicação. Então, eu tenho que ter meu tempo de preparar a aula, de ver material, de pensar coisas para trazer para vocês. Então, isso exige um pouco mais. A vida do escritor é muito livre, é muito leve, a inspiração ela vai estar me acompanhando às vezes nos lugares onde eu estou, convivendo socialmente. Então eu não tiro, a hora que eu tiro para fazer, que eu dedico mais tempo da minha vida é para de professor, porque a gente precisa sentar, pensar, planejar, corrigir trabalhos, tudo isso. Mas essas outras eu tiro de boa, assim, eu escrevo meus livros nos bares, teve uma época que eu estava dando aula em Caruaru, trabalhando como professor, fazendo meu doutorado e realizando minha pesquisa, era uma loucura, mas assim, eu nunca levei muito a sério a ponto de pirar, como falam, porque a minha tese de doutorado, ela foi uma escrita tão leve, tão boa, tão agradável, e eu fiz nos bares, bebendo, conversando com o povo, e as inspirações chegavam, eu passava... Agora sim, eu tinha uma disciplina, né? De 8 a 11 eu estava em frente ao computador, lendo os textos, trabalhando essa coisa. Depois eu deixava para lá e ia embora. Voltando para a área do Jurani escritor, como é escrever esses livros e fazer com que eles tenham uma leitura prazerosa e ao mesmo tempo acessível para os leitores? Se eu soubesse responder isso, assim... Eu não tenho tido muitos problemas com a receptividade à minha leitura, né? Esse que foi o último que saiu, eu recebi uma resenha muito bonitinha, né? Gentil, de uma leitora desses pessoal que trabalha com blogs e especialistas em livros. E aí ela fez uma leitura muito generosa do livro e um comentário muito bacana, né? Dizendo que lembrou muito do pai dela, porque o pai dela era do sertão da Paraíba e muitas histórias que o pai dela contava também ela viu nesse livro. E a minha leitura, ela fez uma coisa tão carinhosa que ela disse assim, a escrita do Jurani é tão boa que ela leva a gente a estar nos lugares que ele percorre. Então, eu sentia o cheiro da comida do sertão, eu conhecia os personagens lá do sertão que Jurani cita. Então, isso é legal. E eu já tinha escutado isso antes mesmo de escrever Zé Clementino em 2013. Muita gente, quando leu esse livro, ficou dizendo: eu conheci Várzea Alegre sem ter ido a Várzea Alegre. Eu andei pelas ruas de Várzea Alegre sem ter ido a Várzea Alegre. Então isso para um escritor é muito bacana, porque às vezes não é fácil
manter essa atenção, concentração, a ponto de tornar o leitor um viajante na história. Existe algum sonho ainda, algum objetivo ainda para Jurani conseguir? Cara, minha vida é uma sucessão tão grande de acasos que eu não sei, assim, eu nunca quis, quer dizer, eu nunca tive o sonho de ser, eu já quis ser jornalista, eu sou hoje, mas eu nunca fiz assim, aconteceu. Eu nunca quis ser eu queria escrever, me tornei escritor. Eu nunca sonhei em ir para Nova York, de repente eu estou lá naquelas avenidas. Então, assim, o povo diz assim, mas cara, se você não tem um projeto, um sonho, um grande ideal, a vida não tem sentido. Eu acho que a vida é tão... Eu não vou criar grandes planos, grandes projetos, assim, não. Eu vou deixar viver o que for acontecendo. Já fiz tanta coisa que eu achei que não ia acontecer, que qualquer outra coisa que aparecer por agora vai ser um lucro. Um recado para quem deseja ser jornalista ou escritor? Leiam muito, exercitem a escrita mais ainda. Eu me realizo muito fazendo isso. Eu gosto muito de ser jornalista, eu gosto muito de ser professor, eu gosto muito de escrever, mas eu sempre fiz isso. Assim, eu renunciei muitas horas, muitos dias e muitos anos da minha vida, talvez para ser o profissional que eu sou hoje.